Então, só relendo, né, o versículo que nós iniciamos, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, a palavra diz que o adversário, ele crê. Você acredita em Deus? Crê? O adversário também crê. Ele acredita e ele treme diante de Deus, porque ele sabe que Deus tem todo o poder. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24, olha o que está escrito. Marcos 1, 24. Ainda dentro disso que nós falamos de como ele estremece. No Marcos 1, 24, quando fala sobre o endemoniado de Cafarnaum, ele diz aqui, vamos ler o versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Ele estava onde? Na sinagoga. E ali na sinagoga tinha um homem com um espírito imundo. Então aqui eu já aprendo duas coisas. Em primeiro lugar, aonde você se reúne com o povo de Deus, o demônio muitas vezes também entra através de uma pessoa, se manifesta ali para causar reboliço. Quando ele viu Jesus ali, certamente Jesus olhou para ele, sabia quem ele era. O adversário também, percebendo que estava ali sendo reconhecido, ele já foi para cima de Jesus. Eu sei quem você é. Você já veio nos destruir? Então ele sabe quem é Jesus, e ele sabe também que o tempo da destruição dele é certo. Ele sabe que ele tem um pouco de tempo aqui nessa terra e que depois do seu tempo vai acabar. Baixa só um pouquinho. Então nós precisamos entender isso, tá? Eu tenho um tempo com Deus. O diabo também tem um tempo dele limitado. Não é só a nossa vida que é limitada, não, dele também é. Porque ele vai chegar no tempo em que ele há de ser lançado no lago de fogo e enxofre, e ele sabe disso. Então o que a gente compreende com isso aí? E quando eu falo de demônio, não estou falando do Satanás, o adversário. Eu estou falando do dele e dos demônios que estão espalhados por aí. Eles têm inteligência, eles sabem conversar, eles sabem o tempo dele, eles sabem o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Afinal, o demônio também é um espírito, ele não morre. Uma pessoa que está possessa morre, ele vai e procura entrar em uma outra pessoa e manifesta muitos atos iguais aos da primeira pessoa, de forma que algumas pessoas começam a achar que foi reencarnação, quando apenas é um demônio que está na vida de uma outra pessoa, e manifesta muitas coisas semelhantes. Então, isso na igreja a gente vê com facilidade quando a gente vai orar, quando a gente vai expulsar um demônio, como uma pessoa se manifesta. Então a gente tem uma experiência já, meus irmãos sabem sobre isso. Então nós vamos ver que nesse momento ele tanto sabe das coisas de Deus, quanto sabe do próprio futuro dele. Por isso que eu digo que ele também é inteligente. Ele tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele tem artimanhas que ele usa, como eu falei lá no Jardim do Éden, para enganar Eva. Ele chegou perto dela, ele observou, ele chamou a atenção de Eva para aquela fruta. Olha essa árvore aqui, ela é boa para comer, ela é bonita, e seduziu ela, fez com que ela se sentisse tentada por aquela fruta. Nós precisamos entender essas coisas, ter o discernimento de quem é o adversário com quem nós estamos lidando. E não é indo em lugares onde ele fica manifestado que você vai escutar ele falar e você vai
coisa. E tem gente, eu já ouvi pessoas falando assim: não, porque eu sei, porque eu ouvi o diabo dizer. Quer dizer que você conhece, sabe de alguma coisa porque ouviu o pai da mentira dizer? Não, era que a gente estava ali orando e aprendendo. Não, eu sei quem é o diabo pelo que Jesus Cristo fala dele. Aqui, ainda que eu esteja citando uma palavra que ele falou, eu estou citando aquilo que foi falado segundo as Escrituras. Aquilo que foi manifestado para conhecimento nosso. É isso que a gente precisa tentar. Amém. Quando o diabo engana a Eva lá no jardim do Éden, ele fala: você é Deus, ele não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a Deus. Ele estava mentindo. Ele estava mostrando uma realidade que Eva não conhecia ainda. Claro que eu nunca vou ser igual a Deus, mas eu passei então a ter conhecimento do bem e do mal, algo que Deus sabia e que eu não tinha entendimento. No caso, Eva não tinha conhecimento da maldade. Então ele usa uma verdade distorcida, apropriada para os seus propósitos. Ele queria que ela fosse seduzida e assim induzida a pecar, como de fato veio a acontecer. Não somente ela, e ela ainda conseguiu induzir o próprio marido. Porque uma pessoa em pecado, ela não somente peca, ela induz outro ao erro. E aí também é aquela questão de com quem eu ando. A gente precisa ter esse discernimento, com quem eu ando, porque depois que a pessoa está no pecado, ela pode me induzir ao pecado, ainda que eu ache que eu estou capacitada a vencer. Mateus, capítulo 8, volta um pouquinho só. Mateus capítulo 8, versículo 29. Agora, no endemoniado gadareno, numa outra situação, com uma pessoa manifestadamente, estava manifestado o demônio na vida daquele homem, e tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Não vou entrar na questão hoje do endemoniado gadareno, porque já tem sido pregado aqui, não faz muito tempo que o pastor Alcântara pregou sobre isso. Então eu quero me ater aqui à fala deles. Vocês vieram me atormentar antes do tempo? Novamente nós temos aqui um espírito, provavelmente um outro espírito. O espírito do homem que estava na sinagoga era um, agora um outro demônio, que são vários. Ele faz também isso. Você veio nos atormentar antes do tempo? Ainda não é chegado o nosso tempo, não. Nós sabemos que temos um tempo aqui na terra ainda não se cumpriu. Você veio aqui já para cima da gente para expulsar a gente? Não. Conhecimento ele tem. Conhecimento quem batalha contra ele deve ter. Mas o conhecimento que nós precisamos é o conhecimento que vem do alto. É através do conhecimento que vem lá do alto, através do conhecimento que o Senhor Jesus nos dá, é que nós vamos aprender, nós vamos ter sabedoria para enfrentá-lo e derrotá-lo. Infelizmente, tem muita crente, tem muita gente sendo derrotada pelo adversário por não conhecer as suas artimanhas, tá? Ele é tão ousado, né? O adversário, se você parar para pensar, ele é tão ousado nas suas artimanhas, que você vai ver que ele, quando Jesus, ele tenta destruir, ele tenta atrapalhar todo o nascimento de Jesus, ele tenta causar confusão, ele tenta, quando Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério, que ele é batizado, ele vai para um lugar, ele é levado pelo Espírito para o deserto, e lá ele é tentado, o diabo vai lá tentar Jesus. Poxa, como assim o diabo vai tentar o Senhor Deus? Jesus é Deus. Como que ele pode tentar ter
essa ousadia para achar que ele pode colocar Deus em tentação. Aí entra de novo o que eu falei acerca da sabedoria dele. Ele sabia que naquele momento ali Jesus era também 100% homem na sua carne. Ele tinha uma carne, uma natureza carnal que era passível de tentação. Então ele vai tentar Jesus com coisas que o homem é tentado. Está com fome? Manda as pedras se transformar em pão. Ah, eu posso te dar todos os reinos do mundo. Não é isso que o homem gosta? Glória e fama? Quem é que não quer ser famoso? Quem é que não quer ter glória, ter poder sobre as pessoas? O homem quer na sua natureza. As coisas mais simples, às vezes dentro da casa, no trabalho, na escola, no meio dos colegas de rua, o homem quer isso, ele quer ter autoridade sobre os outros. Então, olha, eu te dou todos os reinos do mundo porque me foi entregue. Olha a ousadia dele, né? Ah, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque Deus vai ordenar anjos ao teu favor. Jesus nem precisava de anjo. Se ele quisesse, ele pulava lá embaixo e ele mesmo, não, ele ia levitando até lá embaixo. Ele é Deus, ele tem esse poder. Ou caía em pelado normalmente e não se machucava, ele é Deus, ele tem esse poder. Mas o diabo queria fazê-lo tentar ao Senhor, queria fazê-lo atrapalhar o plano de Deus. Jesus não veio aqui com esse motivo, ele não veio aqui para se exibir com a sua deidade. Então, o diabo ele tem essa ousadia. E aí você precisa ter o discernimento. Se ele tem a ousadia para tentar, se ele teve a ousadia para tentar Jesus, ele não vai nos tentar também? Outra coisa, lembra de Pedro? Quando vai falar com Jesus, Senhor, de modo algum te acontecerá isso. Ele usou Pedro, um dos apóstolos do Senhor. Pedro era um homem de Deus. Judas, ele deu brecha e aí ficou endemoniado. Ele era um diabo. Jesus falou, esse era um diabo. Agora Pedro não. Pedro era um homem de Deus, era um homem temente, era um homem de fé, era um homem que cria, era um homem ousado na sua fé. Mas ele foi também tentado pelo diabo para desvirtuar Jesus do caminho. Mas de maneira nenhuma te acontecerá isso. E aí, sabe o que eu percebo? Falta de conhecimento bíblico, falta de entender essas coisas, faz com que as pessoas se escandalizem quando alguém dentro da igreja é usado pelo diabo. Ao invés de usar de autoridade e repreender o irmão e mostrar para ele que aquele caminho está errado, que não é daquela maneira, a pessoa se escandaliza. Mas como um servo de Deus faz uma coisa dessa? Como uma serva de Deus faz uma coisa dessa? E aí, essa pessoa dá mais lugar ao diabo que a primeira. A primeira incorreu num erro, no momento da falta de vigilância. Mas aí o outro começa a divulgar má fama dentro da igreja, porque você não sabe o que fulano fez, você não sabe o que aquela irmã fez. E aí, tem que mostrar mais. Pode tirar, porque agora está... Gostou ali a porta já? Então, é muito importante isso. Eu preciso ter o discernimento. Peraí, alguém foi usado pelo diabo. Pedro também foi, e Jesus repreendeu o espírito, Pedro sossegou. Peraí, vamos orar, vamos entrar em oração para essa irmã, vamos orar, vamos clamar, vamos repreender. E nada de sair por aí difamando, fazendo acusação, apontando o dedo em riste. Não é isso, não é essa a conduta do cristão. Se o cristão conhece a palavra, ele não vai se deixar enganar. Se ele conhece a palavra, ele vai ter temor de Deus e vai agir de forma diferente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos ter conhecimento da palavra suficiente para nos desvencilharmos dessas armadilhas que o diabo prepara para cada um de nós. Então, eu falei da tentação. Lá no Getsemane também, quando Jesus estava no Getsemane, ele estava ali orando. A palavra diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. A gente pensa no adversário ali do lado, lançando dardos e falando.
Em alguns filmes bíblicos a gente vê, né, como o mal se manifestando ali para soprar na vida de Jesus, para perturbar, para atormentar. Pensa quantas palavras negativas ele falou. Olha o que você vai sofrer. Até Jesus nem precisava de muita coisa, porque ele, sendo Deus, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia para que ele veio. E ele já tinha divertido os seus discípulos acerca do que ia acontecer com ele. Então, se você parar para pensar, havia ali em Jesus todo o sofrimento que ele sabia que ele ia enfrentar. Então isso já seria doloroso, saber que o homem que ele veio salvar ia entregá-lo, torturá-lo e matá-lo. Então isso já era, mas com certeza o adversário estava ali também, no Getsemane, procurando tripudiar sobre a dor de Jesus. E não parou por aí. Jesus morreu, venceu a morte, e ele continuou atacando agora os discípulos do Senhor, e continua nos atacando. Se eu tenho conhecimento que ele ousou sobre Jesus, que ele ousou sobre os apóstolos, os primeiros discípulos do Senhor, se ele se levantou contra todos, ele não vai se levantar contra mim também? Claro que vai. É claro que ele vai se levantar. Agora eu tenho que ter o quê? Conhecimento da palavra. Eu tenho que ter estrutura bíblica. Eu tenho que examinar as escrituras. Não é fácil. Essa semana a gente passou uma semana bastante corrida com o casamento da Esther. E aí, hoje de manhã eu acordei um pouco mais cedo, tinha posto a loja para despertar, eu acordei um pouco mais cedo. Aí fechei o olho assim na cama, depois eu lembrei e falei, não, peraí, vou aproveitar, já que eu acordei um pouco mais cedo, eu vou levantar, vou ler minha Bíblia. Aí levantei, fui no banheiro, escovei os dentes, me troquei, sentei e fui ler minha Bíblia. Porque eu sei que eu preciso da palavra. Eu sei que eu preciso me fortalecer todos os dias. Às vezes você fica numa correria tão doida e você, com os seus horários desorganizados, você lê menos. Não vou nem dizer que você não lê, eu leio. Mas a gente acaba lendo menos. Aí eu falei, não, eu vou acordar mais cedo, eu tenho mais tempo para ler. Então eu já fui lá, já fiquei lá com o Senhor. À tarde também fiquei sozinho um pouco, aí fui orar, fui conversar com Deus. Então a gente precisa disso. Eu preciso do conhecimento da palavra e eu preciso de comunhão com Deus para eu vencer o meu adversário, porque ele está sempre procurando nos desviar da fé. Esses são alguns dos propósitos dele, porque ele traz enfermidade sobre as pessoas, ele procura desviar o cristão da fé, ele procura com sutileza tentar a pessoa. Vou pedir algumas coisas que a gente sabe que ele faz. Ele faz oposição aos santos. Abra aí, na carta aos Efésios. Depois de Gálatas, vem Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 6, versículos 11 e 12. Nós temos que estar, versículo 10 diz, do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o adversário ele faz oposição ao santo dentro dos lugares onde a gente fala, mas aqui é um lugar celestial, aqui é a casa de Deus. Eu quero entrar aqui na casa de Deus e eu quero ter paz. Eu quero entrar aqui na casa de Deus e eu quero sentir aquela áurea gostosa, bonita, áurea, né? Aura, sei lá. Fugiu agora. Eu quero sentir a presença de Deus. Ah, mas eu dentro da casa de Deus? Não, aqui não pode ter nada que contamine. Não pode, não deve. A gente tem que vigiar mesmo. Mas também se eu ver alguma coisa, eu não vou me escandalizar, porque eu sei, através do que as Escrituras me dizem, que ele atua também aqui, principados, potestades, príncipes
Entendeu? E hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ao invés de eu me escandalizar, eu vou fazer o que está escrito no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme. Fique firme. Depois que você fizer tudo, mantenha-se firme na presença de Deus. Tem gente que faz e morre na praia. Nada e morre na praia. Não, eu vou lutar sim. Eu vou lutar e vou vencer. E depois que eu fizer tudo, eu não vou desmaiar na praia não. Consegui chegar aqui e morre na praia. Não, eu vou agora me levantar e vou caminhar. Amém? Você nadou, está cansadora, chegou na praia, opa, agora não preciso mais nadar, cansado. Não, eu vou agora me levantar, eu vou me erguer, eu vou me aprumar e eu vou caminhar. Eu não vou dar esse gosto do adversário de me ver derrotada, de me ver derrubada. Passei por uma luta, mas é Deus que me fortalece e Deus permanece conosco e Deus permanece comigo e eu vou vencer. Em 1 Tessalonicenses também, vamos ler, hoje eu não vou vocês para ler, tá? Faz um tempinho que eu não faço isso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Olha isso que Paulo, o apóstolo Paulo, está falando para a igreja de Tessalônica. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Mais de uma vez, Paulo intentou ir à cidade de Tessalônica para ali comunicar com os irmãos, fortalecê-los da fé, mas ele teve a consciência de quem o impediu. Não foi Deus, foi o diabo. Pensa, você saber que tem irmãos ali precisando e você tentar ir e o adversário estar no teu caminho. Mas Paulo era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Porque às vezes quando acontece isso, a pessoa fala, você não teve força espiritual, você não teve autoridade espiritual. Paulo era um homem cheio de fé, realizou grandes feitos, mas ele diz, o diabo impediu. Então a luta não é fácil. Há principados, há potestades, são tropas da maldade para intervir, para perturbar. E o crente está brincando de ser crente. Está achando que pode servir a Deus com um pé aqui, outro pé lá no mundo. Não dá não. Então os dois pés firmados na rocha. Você, quando vem a tempestade, você baqueia. E se tiver com o pé na rocha e outro do lodo, o tom é certo. Você não consegue. Pensa, você está andando na rua. Você pisa em algumas cascas de banana, você pisa em alguma coisa molhada, úmida. Um pé está firme, mas o outro pé escorrega e você vai no chão. Você toma um tombo feio. Uma vez eu estava atravessando a rua com 2 sacolas do mercado. Aí eu parei, depois o carro parou também. Quando o carro parou, aí eu falei, então tá para ir. Quando eu fui, um dos meus pés, meu pé direito, era uma rua íngreme, o meu pé direito pisou no papelão, molhado. Chega para chover. Aí escorreguei e fui. Ainda bem que eu não fui na beira abaixo, mas caí sentada e a sacola. E Deus é tão bom que a sacola não se espalharam pelo chão. Porque se a sacola tivesse sido um pouquinho mais, ia ladeira abaixo. Mas enfim, acontece. E serve para nós entendermos o que acontece no mundo espiritual. Se um pé meu está aqui na igreja, mas o meu outro pé está lá no mundo, eu vou escorregar. Você não consegue ficar firme se os seus 2 pés não estiverem firmes. A primeira carta de Timóteo, é logo depois de Tessalonicenses. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito, conseguiu pôr?
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. A pessoa está lá na igreja, está lá, né? Ou às vezes nem tem mais na igreja, mas está lá dizendo que é crente, usando a palavra. A mente deles já está cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente que não sente mais nada, não tem mais a consciência do pecado. Quando você, já usei essa expressão aqui, quando você faz o canal, você está cauterizando a raiz do dente. Então aquele dente para de doer. Ele pode apodrecer e cair, mas ele não vai doer mais, porque a raiz que irrigava, que levava sangue, que fazia que você sentisse a sensibilidade, a dor, não tem mais. Então a pessoa que tem a mente cauterizada é isso. Ela não tem mais o discernimento do Espírito Santo de Deus. Então, se falou alguma coisa, não é isso mesmo. Não, mas agora é assim, isso é coisa do antigo, isso é coisa dos retrógrados, isso é coisa dos... Tem uma expressão que é muito usada, eu sempre esqueço. Eu lembro que eu vou falar e eu esqueço. É quando a pessoa, ela quer manter os bons costumes da palavra, os bons costumes dos pais, de uma vida casta, de uma vida mais íntegra, de valores. Não, isso aí. E aí o povo vai, e o crente vai junto. Não, mas hoje já não é mais assim. Isso aí era antigamente. A palavra de Deus não mudou. O que no tocante, usos e costumes vão mudar. Mesmo dentro da igreja, os usos e costumes vão mudar. Por quê? Porque as pessoas mudam. As pessoas se vestem de acordo com o tempo, guardando, claro, a prudência, a santidade, mas a pessoa deve se vestir de acordo com a prudência. Agora, no tocante às coisas de Deus, não, as coisas de Deus não mudam, elas permanecem para sempre. Então, se Deus falou que é assim, assim é que é. Então, a palavra de pessoas que estão possuídas de espíritos do engano, pregando doutrina de demônios, e doutrina de demônios não é só pregado lá onde se serve Satanás abertamente, não. Muitas vezes dentro da igreja, uma pessoa hoje em dia tem as redes sociais, a pessoa usa a rede social para pregar heresia, para pregar mentira, coisa que a palavra não fala, afastando as pessoas da fé. Uma das grandes fake news do mundo evangélico hoje, sabe qual é? Você não precisa ir à igreja para você ser cristão. Você pode ficar lá, uma brasazinha lá isolada, você lá vai juntar outros. E aí, aquela pessoa que diz que não precisava de igreja, daqui a pouco ela está abrindo uma igreja. Ou seja, ela simplesmente não queria se submeter à autoridade, mas ela quer que outros lhe prestem autoridade, se sujeitem a ela. Então isso é maligno. Peraí, por que eu não posso estar sobre a autoridade, mas eu posso ter autoridade sobre outros? Então a gente tem que vigiar muito nessas coisas, espíritos enganadores, doutrinas de demônios que estão sendo apregoadas. Existe aquela doutrina de demônio que é escrachada, que todo mundo sabe o que está acontecendo, e existe aquela outra que é mais sutil e faz com que a pessoa se desvie do erro. Nós vamos ver também isso, Pedro, João fala sobre isso, que havia na igreja irmãos, eles abriam a igreja, preparavam obreiros e iam para outro lugar. Os discípulos do Senhor, os 12 apóstolos, 12, porque depois entra Matias. Então eles iam, preparavam a igreja e entregavam para outros. Mas depois de algum tempo, Paulo, João, Pedro, essas pessoas começaram a ter dificuldade para entrar em alguma dessas igrejas, porque os irmãos não queriam que eles fossem lá, e até impediam os outros irmãos de recebê-los em suas casas. Quando eles voltavam nos lugares, confirmando a fé de cada um, eles eram impedidos. Alguns começaram a se assenhorear da igreja.
a se rebelar contra a autoridade de outros. São doutrinas de diabo, isso é coisa do diabo. Vigia. Primeira carta aos Coríntios 10. Volta um pouquinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículos 20 e 21. Antes digo que os gentios que as coisas que os gentios sacrificam, aí sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aquele que toma a ceia do Senhor, aquele que participa do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deve comer das coisas dos demônios. E como eu falei, tem muita gente, um pé aqui e outro lá, participando das coisas de Deus e participando das coisas dos demônios. E a gente tem que vigiar, porque Jesus fala lá na parábola das virgens, né? E outras passagens também, lá em Mateus mesmo 24, outras passagens que falam: pode se apartar de mim, porque eu não vos conheço. Não conheço vocês não conheço aqueles que praticam a iniquidade. Então, mas eu estava lá na igreja, cantava, fazia isso, fazia aquilo outro. Eu não conheço vocês. Vocês estavam praticando iniquidade, maldade, perversidade do coração. E também, uma outra coisa, que nós vemos uma atuação maligna muito forte, está no nosso corpo físico. Abra aí Mateus, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Eu vou ler só os versículos para a gente ganhar tempo, só bem em cima. 12, 22. Vamos esperar colocar ali para os irmãos acompanharem. Isso aí. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. O que estava atrapalhando a visão daquele homem e também a fala era um demônio. Eu não digo a você que toda enfermidade ela é de origem diabólica, mas nós sabemos que algumas são. Tem pessoas que elas ficam doentes por conta de um demônio que se encosta naquela pessoa. Isso eu conheci bem no começo. Eu tinha 15 anos quando minha mãe ficou doente, a coluna dela entortou, e aí foi oração ali, ela foi curada. E nós entendemos que havia sido feito depois, por uma série de outras coisas, uma obra maligna contra a vida dela, e ela ficou com a coluna torta. E ela foi curada. Não foi uma enfermidade natural que ela pegou porque ela tomou um tombo, nada disso. Simplesmente a coluna dela ela teve uma escoliose no alto grau e ficou toda torta a coluna dela. Ela não conseguia, mal conseguia ficar em pé, muita dor. E foi curada, foi liberta, através de quê? Da oração de um servo do Senhor. Eu tinha 15 anos, não entendia muito bem das coisas, mas ele me deu azeite da minha mão, falou: unge a coluna da sua mãe. Eu ungi, ele fez oração, minha mãe foi curada, para a glória de Deus. Lucas 8, 26. Vamos ler mais 3 textos e depois a gente já encerra. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Por isso que a palavra fala: não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, ele vai entrar e fazer uma bagunça na sua vida. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios,
não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vamos parar aqui. O homem estava endemoniado. O que o demônio fazia com ele? Ele ficava nos cemitérios, andava despido, andava nu. Ninguém podia amansar aquele homem. Loucura, espírito de loucura na vida daquele homem. Às vezes nós vemos pessoas loucas e nós não entendemos, e muitas vezes a psicologia tenta explicar para algumas situações, alguns traumas, mas a grande maioria são demônios que se alojam na mente das pessoas e vê esse espírito de loucura. Nós temos visto isso muito nessas crises de ansiedade, depressão. A pessoa vai perdendo o senso comum e ela vai entrando numa paranoia, numa situação que ela não consegue mais lidar, e aí vem toda aquela loucura sobre ela. Então nós temos que orar, que buscar, que pedir a Deus misericórdia, né? Muitos conseguem viver, ainda ter uma vida, mas outros ficam nessa loucura total, né? Totalmente perturbadas. Muitos, eu ainda jovem, eu fui adolescente, eu fui num manicômio uma vez visitar uma prima minha que teve uma crise, foi internada, e aí a gente foi lá, sentamos, conversamos com ela, e aí eu me lembro que tinha um lugar que era fechado por uma grade, e tinha alguns internos lá, loucos, totalmente, como eu estou falando, doido, varrido, aquela pessoa que não tem mais juízo, e elas ficavam ali se batendo, aquela coisa toda, aquela pessoa que tem que ficar mais sedada. Parou a sedação, a pessoa começa a ficar agitada, a gritar, a se bater, e é uma coisa terrível. Então, a loucura, o demônio, ele pode se manifestar na vida de uma pessoa através de um espírito de loucura. Vamos ver também o jovem lunático, né? Olha o que o pai do jovem lunático fala. Não vou nem ler para a gente ganhar tempo. O que o pai do jovem lunático fala? O demônio, ele espuma, ele cai no fogo, ele cai na água para matar, tentando matar aquela pessoa. E o espírito de suicídio também é um demônio. Faz com que a pessoa queira acabar com a própria vida. Ela entra num desespero tão grande que ela quer se matar, ela quer destruir a vida dela para acabar com aquele tormento. E ainda causar deformidade na vida de uma pessoa. Aquela mulher está lá, se você quiser ler, o jovem lunático, Marcos 9:20, eu não vou ler agora, e também a mulher encurvada, está lá em Lucas capítulo 13, versículo 11, e Jesus orou pela mulher, ela estava encurvada há 18 anos, e Jesus fala, ela era prisioneira de Satanás. Então, nós não podemos dar lugar ao diabo, porque se ele entra, ele faz arruaça, ele separa pessoas, ele causa enfermidade, ele causa loucura, ele causa uma série de transtornos emocionais, mentais, espirituais. E isso a palavra fala, você não precisa ouvir o diabo para você conhecer, você tem que conhecer pelo que está escrito nas Escrituras, porque é a Escritura que vai te dar a base, tanto para o conhecimento correto, quanto também para você poder vencer toda e qualquer outra estratégia do adversário. Para a gente encerrar, Isaías, vamos lá no Antigo Testamento, o Novo também fala, mas eu quero usar esse texto, hoje eu usei bastante o Novo, quero usar a Bíblia, ela é completa, irmãos, ela tem que ser usada de Gênesis a Apocalipse. Profeta Isaías, vai ser direto aqui, capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. É a unção do Santo, a unção do Senhor, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, o temor de Deus sobre nós, que vai fazer com que esse jugo maligno seja quebrado, seja despedaçado. Então vamos buscar a face do nosso Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor.